Alô, alô, muito boa tarde, 17 horas em ponto, e como eu prometi, eu estou aqui. Parecendo, não sou político em época de eleição, não. É um prazer muito grande poder voltar a conversar com vocês, poder estarmos trocando ideias, trocando conhecimentos, trocando informações, é uma alegria muito grande, tá? Nessa live de hoje, começamos a trabalhar o pilar financeiro. Nós já falamos sobre o pilar. Começamos a primeira live nossa, foi apresentar o nosso programa. A segunda live foi quando a gente falou sobre comportamento, né? Como a gente poderia, a necessidade de mudar. A terceira live, que foi a semana passada, quem estava comigo foi a Denise, e ela falou pra gente sobre a importância de fazer exercício físico e não só atividade física. Se a gente quiser ter alguma coisa, levar uma carcaça, né, melhor para frente, a gente teria que se cuidar fisicamente, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso terceiro pilar, que é o nosso pilar financeiro. É o pilar que vai nos proporcionar a parte financeira desse nosso... A parte financeira da nossa jornada, nessa vida, né? Enquanto nós nos conectamos com a nossa convidada, com a participante de hoje, né, fala para mim, da onde você está falando, quem você é, né, e o que você pensa a respeito do quanto você precisa para viver uma vida boa depois de aposentado. Se você não assistiu às lives anteriores que eu falei para você, nós estamos no GTV, Maurício.Santucci, procura lá que você vai encontrar. Gente, aqui já está a Denise, daqui a pouco ela fala com a gente. O Melhor da Vida é um programa de preparação e transição para a aposentadoria. Ele foi elaborado para ser apresentado, trabalhado durante aproximadamente 20 horas de treinamento, se é que a gente pode chamar de treinamento, né? E mais 20 horas de treinamento presencial. E mais 21 dias de acompanhamento de forma online, para a gente, vamos dizer assim, fazer com que as mudanças que nós propusemos no treinamento, elas sejam efetivamente incorporadas no nosso dia a dia. Tá? E enquanto a gente não pode estar juntos, enquanto a gente não pode nos reunir numa sala, né, num local grande, onde que caibam 20, 30 pessoas para a gente conversar e fazer esse lado presencial, a gente descobriu as lives. É uma maneira de a gente antecipar um pouquinho do que a gente está falando e, ao mesmo tempo, contribuir para que você comece uma mudança dentro da sua vida, pensando naquilo que você exatamente quer ser. Tá? Gente, eu vou falar uma coisa, não pega mal, não. O objetivo nosso é transformar a nossa vida ordinária, ou seja, uma vida dentro do padrão normal, dentro de uma ordem, para uma vida extraordinária. Alguma coisa que seja mais do que uma simples vida de segunda a sexta-feira. Tá? Então, a língua portuguesa judia da gente, né? Ordinário dá uma conotaçãozinha meio ruim, mas não é. É uma coisa normal. Extraordinário, que é fora do normal, acima do normal. E hoje a gente vai ficar falando, porque nós vamos falar sobre 4 bases que disponibilizam o nosso independência financeira, se é que a gente pode chamar assim, que depois a nossa amiga, a Hélia, vai nos corrigir. Tá? Mas se você ficar com a gente até o fim, como nós fizemos na semana passada, a gente vai abrir mais um esqueminha para você ser premiado e se autoconhecer. Tá? Ellen Souza, consultora em finanças com graduação em gestão empresarial, coach for money e empresária fundadora da empresa Deciso. Ellen, muito boa tarde. Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Você está me escutando bem? O som está bom? Sabe por quê? Porque eu estou no shopping em Santos. Quando você perguntou onde vocês estão, eu falei, estou no shopping em Santos, que eu estou em transição. Saí de uma reunião, aí eu vim agora tomar um café com vocês e depois eu vou por uma outra reunião. Então é um prazer estar aqui com vocês, tomando um café bem gostoso aqui agora à tarde. Eu tomo minha água. Então,
você como consultora financeira, empresarial, você entende de como fazer o dinheiro render ou como o dinheiro não escapar por entre os dedos, né? Me fala uma coisa, Ellen. Todo mundo pode guardar dinheiro? É um mito isso daí? Que eu ganho pouco, eu não posso guardar, eu não consigo guardar? É mito, Maurício, é mito. Aquilo que nós queremos, nós fazemos, né? Primeiro a gente tem que querer e depois fazer. É mito, sim. Eu tenho uma proporção que acontece, tá? Tenho pessoas que eu conheço que têm, vamos dizer, um salário mensal de 10 mil e sempre está no prejuízo. E eu conheço pessoas que têm um salário mensal de 2 mil e ainda tem uma poupança ainda que consegue armazenar 500 a 600 reais por mês. Então, o que você me diz? Então, é não uma é questão a proporção. Pode falar. Então, não é uma questão de quanto ganha, mas como usa o dinheiro que a gente possa. É a vontade, é o querer. Não é a proporção da quantidade que você tem, é como você quer chegar. Uhum. Olha aqui, gente, a Kátia Felice está com a gente, a Silvia, a Gavioli, a Giovana Gavioli. Giovana, tudo bom? Quanto tempo? Né? A Imauel Produtos, desculpa se eu falei errado, né, mas eu também estou olhando de longe, eu já não sou uma pessoa que enxerga muito bem, então vamos nós. Quando Beijo você aí falou... para a Silvia, para a Kátia, para todos aí, Maurício também. A Karina também está lá, né? Sim. Gente, Karina. Você falou para mim que conhece gente que ganha 10 e está no prejuízo, ganha 2 e tem dinheiro guardado, consegue administrar as suas receitas. Finanças. Né? Suas finanças, obrigado. A gente, você conversando fora daqui, para quem não sabe, a Ellen é uma parceira minha do BNI, a gente se conheceu numa reunião de BNI, e houve assim, rolou uma química legal na ideia de que juntos a gente consegue transformar e melhorar a vida das pessoas, né? E a gente conversando, você falou que você tem uma história muito interessante com dinheiro. Você foi uma mulher que gastava muito, era uma consumidora, gastadora compulsiva, é isso, né? Isso mesmo, Maurício, eu assumo isso, não tenho vergonha de dizer, porque eu fico... como se falar, feliz em compartilhar minha história, porque muitas pessoas passam por isso e têm vergonha de levantar a mão ou pedir ajuda, né? E eu vou falar que não é fácil passar por isso sozinha, a gente cria várias situações. Eu era aquela pessoa que tinha mais de 5 cartões, todas as lojas que tinham cartões, eu tinha de todas, eu tinha coleção de cartões. E eu tinha que comprar aquela roupa, eu tinha que comprar aquele sapato, senão não dormia. Entendeu? Há um bom tempo atrás eu tinha isso, era um distúrbio mesmo, e que quando eu comprava, eu chegava em casa, eu sentia até uma repulsa depois, entendeu? Porque eu sentia uma dor, então realmente era algo muito forte que eu passava. Eu, além de consumir, dívida para mim era algo comum. Eu tinha uma frase que eu tinha para mim, que hoje eu não tenho mais, é assim, o que é um para quem já tá? Um dia eu vou morrer. Eu criava pequenas histórias para mim e crenças, eu acreditava naquilo, que isso era comum, entendeu? Que era comum ter cartões, eu vi promoção, eu já ia lá, eu tinha que comprar, porque promoção é uma regra para comprar, que é mito também, não existe isso. Então, realmente, eu passei por uma fase, não foi fácil, né? Principalmente o meu esposo, eu falo que hoje ele me ama, porque, coitado, já passou por muita coisa, é um guerreiro, né, Maurício? Sim, não é fácil. Mas, não é fácil, mas assim, eu tive esse momento realmente forte na minha vida até eu descobrir o que estava causando esse desvio. Mas, Maurício, teve um segredo. Eu decidi, eu quis, eu quero todo dia. Quando eu quis ter essa mudança, eu fui atrás para entender, para eu buscar, para eu conhecer o que estava fazendo eu ter esse desvio comportamental. Porque é um desvio comportamental. As minhas finanças estavam indo para o ralo, literalmente. E era um desvio comportamental. Eu tinha um emprego, eu sempre tive emprego, graças a Deus, em grandes empresas, posições grandes, mas o dinheiro não rendia. Eu não tinha uma rentabilidade, eu não conseguia investir, eu não tinha nenhuma consciência. Até que eu parei, tomei consciência que eu tinha um desvio e fui atrás, para tentar descobrir onde e o que estava acontecendo. Aí entra, eu falo que é o seu desempenho em vida, né? Que é o ser coach. Ajudar as pessoas.
Pessoas às vezes não acham que tem junção, Maurício. Finanças com emocional. Tem muito. Então, porque na realidade a gente é uma coisa só, né? A gente são vários compartimentos, né? Sim, por isso que é importante esse do Instituto Potentiate, o melhor da vida, ser as 3 bases realmente, porque se você não tem um emocional, de novo, eu posso ganhar 1 milhão agora. Se eu já não me sentir milionária e não ser uma gestora das minhas finanças, eu perco daqui a pouco. Eu ganho 1 milhão e já perco em seguida. Porque eu não tenho uma identidade, eu não tenho uma educação emocional, entendeu? Para que eu consiga lidar com o dinheiro, que é o dinheiro é um sentimento. Tem alguém fazendo pergunta, Maurício? Você quer... Tá, a Giovana está colocando aqui que eu achei interessante, né? Que o cartão de loja é um perigo. Depois ela falou que cartão de crédito, pagar cartão com outro cartão é outro perigo, né, Giovana? Mas ela não falou que não faz isso. Muitas pessoas fazem mensalmente, né? Um abraço, então, para a Nalva, para Spa, opa, cadê aqui? Onde está? A Sala VIP está com a gente também. Muito obrigado. Graça! Sala Beijão, VIP, querida. beijos. Ellen Cordeiro também, legal, bom vocês aqui, né? E vamos conversando, né? Salles Regina também, muito obrigado, Regina. Então vamos nós. A gente falou que a gente tem, que nós podemos administrar as nossas finanças a partir do momento que nós tomamos consciência, né, de que a gente precisa fazer alguma coisa diferente, tá? Antes de eu perguntar para ela, eu vou falar para vocês o seguinte: o ser humano é uma pessoa de hábitos, tá? Os nossos hábitos, tomando café, morrer de vontade. Nós somos feitos de hábitos, os hábitos geram os nossos comportamentos, né? Já falei em outra ocasião que eu estou participando de um grupo de estudo, e nesse grupo de estudo a gente está vendo que para você mudar um hábito é meio difícil, porque ele está lá no interior, lá no subconsciente, lá no fundo, não sei o que e tal. Então nós temos que criar um novo hábito para substituir esse hábito antigo que a gente quer trocar. Positivo? Então, a partir do momento em que eu percebo que existe algo errado, né? Minha conta, falando conta mesmo, não fecha no final do mês, eu preciso, de alguma maneira, fazer alguma coisa para começar. A primeira coisa a fazer é saber que eu tenho que mudar. E como eu vou mudar? Tá? E agora é que a gente vai começar a falar. Porque você falou que apoiar esse sucesso financeiro ele é apoiado em 4 bases. Tá? Sim. Quais são essas 4 bases, Ellen Souza? Vamos lá. Então, eu vou pegar a linha da minha história, então, Maurício, pode ser? Que eu vim de uma queda de dívidas, que muitas pessoas às vezes se encontram nesse momento, né? Dívidas e falar, meu Deus, como é que eu vou conseguir pagar? Então, assim, primeiro pilar, gestão financeira. Tem que ter uma gestão de suas finanças. Quando eu falo gestão financeira não é coisa de fábrica, de empresa, de pessoa jurídica? Não. É outro mito, Maurício. Gestão é tudo. Para você ver, você tem que fazer gestão do que você vai falar para uma mulher. Porque se você falar uma palavrinha errada, o que acontece? Já era, né? Acabou seu dia. Você tem que ter gestão do que você vai fazer. Concorda? Tudo é gestão. O que é gestão? Você ter um entendimento e gerir. O que é gestão? É gerir, né? É você gerir aquilo, que nem um pão. Você vai gerir o pão, degustar tudo. É a mesma coisa. Como é que é sua financeiramente? Primeira situação é gerir suas finanças. Como? Primeira coisa, anote tudo. Tudo que sai e tudo que entra. É simples, Maurício. Aí você fala assim, nossa, mas uma vez por mês, uma vez por semana, anote todas as notinhas, todo o papel, anote no papel. Saiba, quando eu tive a primeira fase lá, lembra que eu falei quando eu descobri que estava tudo ruim? Quando eu fiz a primeira coisa, coloquei tudo na ponta do papel. Por quê? Eu tinha medo de enfrentar. Quando a gente coloca isso no papel, a gente enfrenta, a gente se torna uma realidade. Então, você tem uma maior propriedade de ação. Então, gerir as suas finanças, a primeira base é, coloca num papel tudo que entra. Ellen, R$2 é dinheiro? Sim. Maurício, você como coach, 10 centavos não é dinheiro?
né, Sim. símbolo de dinheiro. O pessoal Sim. às vezes chega para mim e fala assim, posso te dar o troco em moeda? Eu falo, não é dinheiro? Não é Lógico. dinheiro? Você tem É lógico. Uma vez eu tava no meu quando eu trabalhava ainda em CLT, tava umas meninas andando assim, tinha uma moeda de 50 centavos enterrada. Eu peguei a moeda. Eu falei, obrigada, universo, porque eu achei dinheiro. Ah, mas 50 centavos, mas é dinheiro. Né? É uma contabilização, é um dinheiro. Então, quando eu comecei a lidar com o meu dinheiro, Maurício, foi quando eu comecei a perceber onde estava a minha dor. O meu medo. Então, além de a gente ser saudável financeiramente, você ter uma gestão de suas finanças, além você já começa um trabalho psicológico. Nossa casa é uma empresa. O que diferencia a nossa casa, né, das empresas que nós temos de CNPJ é que na nossa casa a gente não pode demitir funcionários, né? A gente não tem como demitir funcionário. A gente tem que cortar despesas, não funcionários. Mas é uma gestão. Você tem que ter uma gestão de quanto seu estoque. O que é seu estoque? Quanto que você tem no mercado? Maurício, quantas pessoas vão no mercado uma vez por mês, compra aquele carrinho lotado e chega no outro mês, venceu produtos? Porque fica com aquele entendimento assim, mas eu acho que eu vou fazer uma lasanha. Eu acho e compra, e depois não compra, aí vence. Então, eu tinha muito isso. Como é que eu venci isso? Fazendo semanal. Essa semana eu vou fazer. Eu aprendi ontem, não é almôndegas, porpetone que se fala? Porpeta. Porpeta, o Paulo que falou pra mim antes. Porpetone. Aí é porpetone, aí eu vou fazer uma lasanha, eu vou fazer um bolinho de chuvas essa semana. Então eu compro os ingredientes para aquela semana. Então o que acontece? O meu estoque não tem perdas, não tem prejuízo. Então entende-se que a nossa casa é uma gestão, é uma empresa. Então, Maurício, quando fala em gestão de finanças, sim, não é uma empresa, mas nossa casa é uma empresa familiar que tem que ter muito mais cuidado. A gente tem que gerir muito mais essas finanças. Então, a gente tem que ter controle das nossas despesas, do que está... E assim, é aquilo, colocar no papel, aí depois, voltando, para não ficar muito confuso, colocou no papel o que entra e que sai, identificou a sua dor, onde está acontecendo, aí sim, aí você vai para a próxima o quê? Os seus sonhos. Aí você vai para o segundo nível. Esse segundo, o seu sonho seria a segunda base. A segunda base, exatamente. Então, primeira base, gente, o que é? Gestão financeira. Coloca... Ô Maurício, eu lembro muito que você fala, como é que é? TBC? TBC. TBC. Tira a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. A Kátia vai fazer. Aqui. Desculpa, a Kátia está perguntando, mas quando estamos em dívidas, como vamos pagar alguém para fazer alguma gestão? Você não tem que pagar alguém. Desculpa, se era isso que você ia falar ou não. Eu acho que é você que fazer, a autogestão, é isso? Começa então, por aí? É porque assim, às vezes a pessoa não tem uma disciplina, não tem, na verdade não é disciplina, às vezes a pessoa não tem uma educação financeira. Ela tem uma inteligência... Kátia, eu vou falar e se não tiver respondido, você pergunta de novo, tá? Às vezes a pessoa não tem uma educação financeira, ela tem uma inteligência, mas não tem uma educação, que é totalmente diferenciado. Ou seja, ela sabe lidar com finanças, ela sabe quanto que é o mais um, ela sabe que R$10, sabe quanto precificar seus produtos, mas não tem uma educação de que ela precisa ter uma margem, que ela não pode acumular as despesas de cartão, porque acumula, como ver. Então, o que acontece? Ela contratar uma pessoa para ensinar, quando ela está com dívida, isso é mais difícil, porque ela não tem como pagar. Então, o que se pode ser feito? Né? Eu tenho um ditado que diz, vamos fazer o melhor com o melhor que temos. Aproveita essas lives que a Potente Arte está disponibilizando aqui, que já são macetes, são momentos que a gente tem que aproveitar e absorver, porque realmente é uma consultoria online que muitas pessoas às vezes não dão até valor. Mas tem dicas importantes, tanto do emocional, bem-estar e financeiro. Então, vale a pena, sim, seguir pessoas, lives, enquanto não tem o investimento para pagar alguém para fazer, começa com o básico. Qual é o básico, Kátia? Pega todas as notinhas, coloca numa mesa, anota. Saiu R$1, R$2, depois, quando tiver um tempo, só vê o que você entrou, menos o que saiu, é o seu lucro. Entendeu? Aí você consegue. Aí, quando você conseguir criar um valor, você orça
um treinamento, ou um curso, ou uma empresa. Aí você vai orçando. Porque, entende-se, você não sabe para onde vai se você não sabe onde está. É a primeira base, também uma banda... Exato, porque assim, que, de novo... Live. Exato, que nem o aplicativo de carro. Ele pergunta primeiro o seu local, para onde você quer ir. Então, financeiramente, você tem que saber como é que você está atualmente. Quais empréstimos, quais bancos, onde estão, que coloca isso lá no papel. Exemplo, esse mês foi minhas despesas, mas eu já tenho que pagar um parcelamento da luz que atrasou no mês de setembro, outubro e novembro. Já projeta esse valor mais para frente. Então, você sabe para onde está, agora é só você criar para onde vai ir. E, ó, gente, é interessante, Maurício, é interessante. Quando a gente começa a colocar na ponta da caneta, a gente começa a ter um discernimento financeiro extraordinário. Eu falo para vocês hoje. Hoje eu fico assim, não, se eu tirar esses 50, eu sei que vai pesar naquela minha outra conta. Então, eu não vou pegar esse dinheiro e vou colocar em algo diferenciado do que eu já tenho. Eu tenho orçamento para comprar roupa. Ellen, você não compra, não arruma o cabelo? Eu arrumo o cabelo, eu brinco, né, com o pessoal, tomo banho, faço unha, sou uma mocinha, né? Mas assim, eu tenho um orçamento mensal para cada um. E eu sei que se passar 5 centavos, vai impactar na minha outra conta. Então eu tenho que cumprir. Ó, Bruno, beijos. Kátia, isso respondi. Mesmo. Ela disse que tá ok, depois acho que ela falou que fala. A Rosana também entrou, a Lígia Paim, o Anite... Bruno Oliveira, Kátia, obrigado, entendido. Legal, gente, bastante gente aqui falando, isso é verdade. A Giovana, muitas vezes consideramos dívida, mas não projetamos para os meses futuros. É o perigo. Tem aquele lance do pensamento, acho que é do Peter Drucker, né, que fala que quem não controla... Quem não mede... Não controla, exato. Não vai por aí. Mas a gente começou a falar o que não é medido não pode ser melhorado. Exatamente. A segunda base que você falou é... O que você quer? Qual o seu objetivo? Exato. Se você já sabe onde você... Cristina Oliveira, beijos, acabou de entrar também. Ó, se você sabe onde você está, entendeu? Agora, para onde você quer ir? Qual o seu objetivo? Porque, Maurício, é aquilo, nós vivemos, o ser humano é necessário de metas, né? Só que primeira coisa, Maurício, para eu ter uma meta financeira, eu preciso ter uma meta emocional, um objetivo de vida. Exatamente. Entendeu? Tem uma junção. Claro porque que tem. O objetivo tem que ser, primeira coisa, qualitativo. O que é qualitativo? Algo que te dá qualidade de vida. Quando você achar a sua qualidade de vida, a sua meta de vida, aí você começa a ver a sua meta quantitativa, que é financeiro, quantidade de tempos, de horas. Agora me diga, Maurício, quando fala do emocional qualitativo, muitas pessoas você fala assim, o que você quer fazer no futuro? Não sei. Tem uma pessoa uma vez que eu estava num ambiente de trabalho, ela falou para mim assim, eu vou fazer logística, que eu vou fazer administração depois, eu vou fazer um curso de inglês e vou fazer não sei o quê. Aí eu, ok. E eu vendo, e assim, é meio cabeça de finanças e controladoria, a gente vê cifrão subindo, né? Blim, blim, blim. Aí eu, tá bom, e pra que isso? Aí ela, porque o mercado exige, porque eu quero um emprego, aí eu, pra quê? Mas eu quero ter um emprego, eu, de quê? Eu acho que mas eu quero fazer logística, mas por quê? Porque tá na moda, mas por quê? Aí ela parou, mas por que você quer pra sua vida? O que é a sua meta de vida? Onde você quer chegar? Mas eu acho que 1 ano que eu fiz essa pergunta, até hoje ela não conseguiu me responder. Ou seja, é aquilo. Pode falar. Não, porque quando a gente não tem um objetivo definido, quando a gente não tem uma meta, fica difícil a gente fazer qualquer coisa, a gente fica andando em círculos. Aquela brincadeira do cachorro que corre atrás do próprio rabo. Né? A Lígia está falando aqui que ela sempre deixou a crença que depois Deus vai prover. Ele vai prover, lógico. Tá? Eu lembro de uma história que o cara queria ganhar na loteria, ele começou toda noite, ele ajoelhava nas orações dele e falava assim, meu Deus que eu ganhe na loteria. No dia seguinte, meu Deus que eu ganhe na loteria.
depois de 30 anos, ele ajoelhando toda noite, falando que um dia, ele pedindo para Deus ganhar na loteria, Deus vira para ele e fala assim, meu filho, pelo menos joga, sabe? Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai prover, mas eu tenho que saber realmente o que fazer para ele poder me ajudar. Para quem acredita em Deus, certo? Eu não estou falando que tem que todo mundo seguir o mesmo dogma, a mesma religião, né? O mesmo pensamento religioso. Mas se nós não temos um objetivo claro e definido, e uma das nossas próximas lives a gente vai falar sobre metas modelo SMART, tá? É onde a gente vai aprender Pessoal, a definir, aproveitem. Muito bom. onde a gente vai poder definir de maneira clara e objetiva o que é, tá? Então, a meta ela tem que ser qualitativa e quantitativa. Tem que ser... Primeiro, a gente tem então, que assim, fazer a gestão... qualitativa. Tá? Primeiro, a gente tem que fazer a gestão das nossas finanças. O segundo pilar, a gente tem que ter um objetivo qualitativo, depois quantitativo. E daí nós temos o nosso a terceira base. Qual é? Aí, posso voltar um pouquinho na segunda, Maurício? Claro, perdão, eu que estou. Não, tranquilo. O que acontece? Tendo o seu qualitativo, o seu objetivo, voltando na história lá da faculdade. Você vai abastecer o carro sabendo para onde vai. Muitas pessoas abastecem o carro e não sabem para onde vai. Então, você está tendo o quê? Você está tendo suas finanças... porque assim, Maurício, tem duas vertentes, tá? Ou você gasta dinheiro ou você investe. E quando eu falo investir, pessoal... Uma boa roupa de qualidade que vai durar 5 anos é um investimento? Claro que é. Se você tem uma roupa, porque é um investimento, você está comprando um produto de qualidade que vai te gerar a longo prazo um retorno, que é a roupa. Uma roupa bem vestida é um investimento. Uma viagem é um investimento? É um investimento, né? Aquele investimento que você tem que se preparar antes, tem toda uma preparação antecipada, mas é um investimento. Então, assim... Primeiro, seu objetivo qualitativo. Ache o seu meta de vida. Ellen, eu não sei ainda, porque minha cabeça ainda está confusa, o que eu vou fazer daqui a 30 anos. Mas vamos um simples. Eu quero comprar um notebook. Minha meta agora é comprar um notebook, um curto prazo. Pronto. Por quê? Por que você quer comprar um notebook? Então, Maurício, isso é legal que eu comecei a fazer comigo. Eu começo a fazer perguntas, 5 porquês. Tá, eu quero comprar, por quê? Porque eu quero fazer trabalho de escola, tá, mas por quê? Porque eu não tenho outro lugar para fazer e também preciso trabalhar, e por quê? Então, assim, são vários porquês que eu vou colocando, que aí vai me dar um discernimento do qualitativo, se realmente aquilo que eu vou investir me dá um retorno qualitativo, que eu não estou gastando dinheiro, mas estou investindo, tá? Aí sim, eu vou comprar um notebook. Aí o que eu vou fazer? Um orçamento. Que aí nós vamos na meta quantitativa, tá? Eu quero comprar um notebook. Qual modelo? Aí a gente tem que detalhar qual modelo, por que eu quero aquele modelo. Mas eu quero a última geração. Mas por quê? Mas por que você quer a última geração? Porque é bonito? Então, entendeu? Aí você já começa dos 5 porquês. Por que você quer a última geração? Não, mas é simples. Aí você, não, então dá para comprar um valor menor. Então você vai, tá? Então o computador, vamos dizer que tá 1.500, o mais simples, tá? O mais simples. Quanto que eu recebo por mês? Quanto eu tenho que pagar? Então, aí você começa a quantificar o tempo e quanto que você tem para investir nisso. Então, criando as suas metas, onde você quer chegar de modo qualitativo, aí você começa a quantificar os valores e tempo que você precisa para alcançar. Ok? Alguma dúvida, Certo. Maurício? Que a gente já vai para o terceiro. Só a Lígia aqui que está falando a respeito de... Agora, né, que ela é viúva, tem um aluguel, que paga pensão, financiamento. Agora, como fazer para conseguir um outro meio de ter um outro rendimento? Lígia, talvez não seja só o rendimento, vamos dizer assim, talvez se você administrar o que você já tem, já vai te dar uma folga, né? Um outro momento, eu não sei se vai ser hoje, a Ellen vai falar para a gente sobre, vou antecipar, fazer um spoiler, sobre gastos fantasmas. Tá? Isso assombra a gente não vê, né? Mas fica aqui com a gente, Lígia, que daqui a pouco a gente talvez consiga responder melhor para você. E também a Paty Angel, é isso mesmo? Entrou? Olá, Paty, seja bem-vinda. Vamos lá. Pilar, Maurício,
Pode falar. Não, você. Pode. Porque assim, lembra que nós fizemos um trabalho, né, Maurício? Que a gente mapeou, lembra? As despesas suas lá. Fala, pessoal, qual é a clareza que você teve quando você colocou na ponta da caneta? Que você começou a ver contas que bolso. Tô brincando. Não, mas quando você começa a colocar as suas contas, escrever aquilo, né? Que você não vê. Chega no extrato, vai para o outro, né? Você não vê. Mas na hora que você começa a anotar onde está indo, né? Eu percebi que eu tenho um ponto de televisão que eu não uso. Né? Olá, Denise. A Denise entrou. A Bruscar também entrou. Bruscar, isso mesmo. Então, a televisão que a gente... Ponto de televisão que eu não uso, né? Uma enormidade, pacote com uma enormidade de canais que eu não assisto, de repente só 2 eu posso ser mais do que é suficiente, né? Então, é nessas horas que você fala, pô, peraí, aqui isso eu não preciso, isso aqui eu posso reduzir, isso eu posso cortar, né? E eu estou trabalhando em cima disso. Porque te dá clareza. É por isso que o primeiro ponto é gestão. Qual é a gestão? Você ter clareza, você gerir as suas finanças para você começar a identificar isso aí, né? E nem você falou que mais na frente nós vamos falar disso aí. Segundo, onde você quer chegar. Então, defina as metas qualitativas, porque aí, Maurício, entra em você. Aí o pessoal, de novo, gente, porque o Instituto Potente Arte é um conjunto de 3 pilares. Financeiro, emocional e qualidade de vida, que é a Denise. Por quê? Porque influencia muito. Então, se você não sabe para onde você quer chegar, se você não tem uma clareza, uma educação emocional saudável, você vai ficar perdido também financeiramente. Então, achou sua meta qualitativa de vida e você vai no quantitativo. Aí nós entramos na terceira. Definir o valor para atingir suas metas. Ou seja, qual é o valor que você tem para atingir as suas metas? Aí o que é isso, Eri? Mas você não acabou de falar que a gente... Quando eu falo em valor para atingir suas metas, é quanto eu quero atingir. Porque, assim, aí é aquilo da crença, é acreditar, sim, que você vai atingir um objetivo maior. É você começar e dizer o seguinte, não, eu vou quitar essas contas, eu vou atingir essas metas. Então, vale a pena colocar, sim, criar uma meta de curto, médio e longo prazo. Colocando assim, a minha meta financeiramente é atingir isto, daqui a um ano isto, e daqui a 10 anos este patamar. Porque aí você já vai tendo clareza e também vai quantificando conforme o tempo e as suas metas, que aí já é no próximo que você vai fazer, Maurício, como montar as suas metas, montar essas metas, como você quer chegar no seu objetivo final, quantificando tudo financeiramente, tá? Porque aí você vai começar a mapear. Pode falar. Isso não é, então, só, por exemplo, para eu fazer uma reserva financeira para o meu futuro. Essa definição de valor de metas, né? Também de reserva. De reserva, inclusive para sanar a minha vida financeira, no sentido de eu estou pagando tal coisa, então se eu ajustar aqui eu pago isso, depois eu pago aquilo, e no terceiro momento eu vou ter um dinheiro guardado para poder, sei lá, fazer o que eu quiser. Quer um exemplo? Carro, um exemplo atual, bem simples. Fazer sua aposentadoria. Ellen, como eu vou fazer minha aposentadoria? Pandemia, esquece. Esquece pandemia, esquece tudo. Você não quer chegar lá? Então vamos atrás, criar as metas e vamos correr atrás. Que nem você falou. Deus, ele abençoa tudo, mas do céu só vem chuva. A gente tem que plantar para a chuva vir. Se não plantar, não vai brotar. A gente tem que ir lá, plantar semente e a chuva vem. Ok? Então, assim, é tudo aquilo. Você tem que ter essa percepção de onde você quer chegar financeiramente para aí você ver. Que nem essa pergunta aí. Como é que eu vou ter? Se eu vou aumentar minha renda, se eu vou fazer um investimento. Ellen, o que é investimento? Aí a gente já entra na linha, Maurício, de investimento. Tem sentido? Aí vamos ver se nós vamos... exatamente, investir o seu dinheiro na Bolsa de Valores ou no CDBs do banco. Aí você vê se você vai ter uma renda secundária. Então de manhã eu vou trabalhar e de noite eu vou fazer bolo. Porque você já tem uma meta. Eu quero atingir minha aposentadoria, eu quero, entendeu? Aí o que acontece? Você começa a ter um objetivo a longo prazo e quantifica. Por quê? Você vai saber quanto você tem que economizar. Porque assim, Maurício, quando não se tem meta, é sofrido.
porque você nunca vê o resultado. Exatamente. Quando você cria metas e prazos, você tem propriedade de dizer isso como coach. De novo, é tudo uma junção, né? Lógico. Se a pessoa não coloca metas, exemplo, daqui a uma semana, se eu tenho uma despesa diária de R$ 25 de transporte, eu vou tentar economizar esse transporte de Uber pela metade. Como? Ir andando, caminhando ou ir de bicicleta. Então, a minha meta até o final dessa semana é economizar R$ 10. Chegou no final de semana, economizei R$ 10. Vibra, uhul, consegui. Qual é a recompensa que você tem? Vou pegar esse dinheiro e vou investir, entendeu? Ou eu vou dar entrada na aplicação financeira, ou eu vou comprar em produto para revender. Tem sentido? Então, assim, definir as suas metas a longo prazo é o terceiro passo, porque você vai criar uma educação financeira de dizer assim, não, a minha meta lá é minha aposentadoria, a minha meta é minha aposentadoria, a minha meta, que nem eu tenho meta de vida, o que é? É uma liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É obter condições de viajar ou fazer eu tenho já uma meta de saldo que eu quero ter na minha conta com a minha idade. Então, para eu atingir essa meta, eu tenho metas mensais, anuais, até atingir aquela. E eu vibro cada uma delas. Por quê? Eu quero chegar no meu estilo de vida. Aí, Maurício, entra uma crença que eu tinha. Por que eu não tinha essas metas? Porque eu falava assim, um dia eu vou morrer mesmo. Aí o que acontecia? Eu vivia parada nessa desculpinha que eu dava para mim mesmo, colocando com a sorte que um dia ia morrer mesmo e não pensava no futuro. Gente, pense no futuro, sim. Ele existe. Nós viemos para ter vida em abundância. Então temos que preparar todo dia. Não é o final que importa, é a jornada, né? O Bruno falou que ele faz aqui, ele começou a planilhar e está achando que é sensacional, né? Parece simples, mas é incrível o resultado. A Denise falando que para pôr no papel que, né, que as despesas que consomem o nosso orçamento são grandes. A Rita Oliveira entrou. Olá, Rita. A Lígia concordando, falando que a Ellen fale sobre a aposentadoria INSS privada. Legal. Denise, isso daí a gente vai bater num outro tema. Por enquanto a gente só está pegando o pilar financeiro. Mas a diferença e a importância de uma aposentadoria também. A Karina está perguntando qual é o melhor investimento da atualidade. Atualmente, também é um outro tema sobre investimento. Gente, hoje a gente está falando sobre... É um assunto para 3 lives. Investimento, gente, INSS é 3 lives. Então, assim, é muito legal, né? Maurício sabe disso, que a gente conversa muito sobre isso. Então, acredito que se a gente não vai terminar os pilares hoje, se a gente começar a ir para essa outra vertente, né? Mas, fica o gostinho, então, para as próximas. Tá? A Lígia também está falando que quando a gente gasta tudo que tem direito e depois acha que Deus vai proverá. Exatamente. Vou colocar esse escorpião no bolso, meu povo. O Rodrigo entrou, a Lígia, isso... Gastou todo o dinheiro. Gente, a gente vai falar depois sobre investimento, vai falar sobre previdência INSS, previdência privada, né? E a gente tinha hoje, já foi quase 40 minutos e a gente só falou das 3 metas. Antes da gente falar da 4ª meta, eu vou falar de novo para vocês. Essa live vai estar sendo gravada, vai para o IGTV, né? E depois, caso vocês queiram assistir novamente, é só ir buscar no Mauricio.Santucci. Quem não assistiu as outras 3 lives anteriores também está lá. Gente, se está legal, se está servindo para você, se faz sentido o que a gente fala para você, compartilha. Tá? Dá de presente para um amigo. Olha, eu falei na semana passada, tem um pessoal que está falando umas coisas que estão fazendo sentido para mim, está legal. Vamos, como é que se diz? Vamos assistir junto? Passa o link e as coisas vão acontecer. E ela tomando café e me fazendo passar vontade. Gente, um cafezinho, gente, servidos. Desculpa. A Lígia já compartilhou. Legal, Lígia. Definindo, então, o terceiro passo, dentro desse passo, Maurício, você tendo essa meta, você tendo esse esclarecimento, onde você quer chegar, o que nós começamos a fazer? Ser mais rígidos com a nossa gestão. Aí nós encontramos as despesas fantasmas. Porque aí já estamos no nível de a gente ter a nossa inteligência emocional equilibrada, de dizer o seguinte, realmente, essa assinatura de jornal que eu não leio é necessário ter na minha vida?
essa academia que eu estou pagando aí, não estou indo, eu estou gastando? Está gastando, porque se quando você paga uma academia e você vai, é um investimento. Mas quando a gente paga academia e não vai, você está gastando. Então, assim, mas eu não gosto então de academia, então faz uma corrida de manhã, tranca a academia, fecha e vai fazer uma corrida. Eu não sou fã de academia, eu já sou sincera com vocês. O que eu gosto? Pedalar na rua, eu gosto de fazer caminhadas. Não falo que eu corro, eu faço aquela trotagem, né, que se fala de trotar, Denise que me corrija. Mas assim, eu não sou, então não adianta eu investir numa academia. Gente, tarifas bancárias, quantas pessoas, aqueles planos de telefone que o pessoal coloca e ninguém olha, não faz gestão. O que é gestão? É isso, é olhar, é você ter clareza das suas finanças, né? É você gastar dinheiro e não investir. Aí você começa a ter essas despesas fantasmas. Respondendo a pergunta, quem foi, Maurício, que fez aquela pergunta, que ela tem várias contas, como? O que acontece? Você tendo gestão dessa, você começa a cortar despesas que você fala, nossa, eu não acredito que estou gastando com isso, e o que acontece? Começa a sobrar um resultado. Que você fala, nossa, eu não sabia que, 20, 30, 50, já são R$ 200 de economia, que eu não sabia que eu estava, né? Então, assim, Maurício, eu vou cortar todas as minhas saídas, eu não vou ter mais prazer de viver, não vou tomar aquele cafezinho gostoso? Não, vai tomar. Mas você sabendo que naquele mês você não vai tomar café todo dia, você não vai para o cinema todo dia, você vai ter momentos de prazer. Porque, concorda, tudo que é demais acaba enjoando também, né? A gente acaba não tendo essa necessidade. Então, você vai tomar um café? Sim, tome o café, tá? Mas controlado. A Denise sugeriu para você não fazer academia e entrar no perfil dela do Facebook lá e acompanhá-la nos exercícios. É de segunda de manhã seus exercícios, né, Denise? Denise, já vou fazer isso. Saindo daqui, já vou fazer isso. A Lígia está falando aqui que não conseguiu me adicionar no WhatsApp. Lígia, é 19 988 18 99 41. É 19, não é DDD de Santos, não. É de segunda-feira às 8 da manhã, aula ao vivo, olha lá. E essa é de grátis, certo, Dê? A Denise também está falando para a gente falar sobre... Fala para ela colocar o link aqui no Insta, ó. Fala para ela colocar no Insta aqui para quem também... Põe o link, Denise, para a gente aqui. A Denise está falando a respeito de bancos digitais, que não tem tarifas. É uma boa também para a gente economizar, não é? Sim, tudo que é econômico, tudo que tem essa parte de rentabilidade vale a pena. Que nem tem muitos clientes meus que eu falo, crie um cartão pré-pago, que é o Pague Fácil, que não tem tarifa, e coloque um valor lá, exemplo, o meu Prolabore, que é o pagamento dele mensal, 5 mil, eu coloco 5 mil lá. Então é minha meta só utilizar na minha casa aqueles 5 mil. É bom também para criar metas, ou seja, você só usa aquele valor que está lá. Então vale a pena também ter esse Pague Fácil, você coloca o saldo lá e fala, não, a minha conta, isso normalmente eu faço, Maurício, para quem é empresário, que tem o Prolabore e tem as rendas da empresa. Mas na sua casa, se você quiser, vale a pena. De vez de ser um cartão de crédito, você tem um cartão pré-pago. Que de vez de você coloca o valor lá. Entendeu? Aí você já tem aquele... E você tem... E outra coisa, você não vai ficar se preocupando em anotar, Maurício, porque tudo vai estar lá no extrato. Todas as lojas que você foi, até o senhorzinho do coco, ele tem a maquininha de cartão. Do pré-pago. O pessoal... Isso não... Então o dinheiro plástico hoje todo mundo aceita. Então, o que acontece? Você vai eliminar esse trabalho, viu, Kátia? Lembra que você falou lá da gestão financeira? Você vai eliminar esse trabalho de estar anotando tudo. O cartão já passa tudo. Claro, um cartão pré-pago, com taxas assim praticamente zero, já ajuda, entendeu? Vamos pro quarto, Maurício, senão vai acabar a gente... Vamos, só rapidinho então. A Denise passou aqui o perfil dela, é @Denise com Z Terra, tudo junto. Segunda-feira às 8 da manhã. Ele também falou sobre que alguns bancos, aí foi o Bruno, que além de não cobrar, as taxas de retorno da aplicação são maiores. Mas quando a gente falar de investimento, a gente vai tratar disso daí. Certo, Brunão? Obrigado. Com certeza. Vamos nós. A quarta base, então. Quarto, envolva a família e busque conhecimento. Envolva a família e busque conhecimento. Por que envolver família? Mas eu sou solteiro. Então, busque conhecimento. Eu tenho família. Então, coloque a família. Por quê? Assim, lembra que eu falei que é uma empresa domiciliar? É uma empresa. Então, numa empresa,
Gente, é fato, eu já trabalhei em muitas empresas, hoje eu sou proprietária de uma empresa, e se a gente não passar para os funcionários como está a saúde da sua empresa, gera barulho. Gera barulho, todos têm que estar cientes de onde está indo as despesas, quais as possibilidades. Aí o pessoal vai falar, então vamos bater meta, porque a gente precisa ter mais receita, porque essa despesa a gente precisa pagar. Então, ocorre o quê? Um auxílio mútuo, todo mundo numa meta única, porque aí lembra, Maurício, da mente mastermind, mente mestra, todo mundo na mesma sintonia, porque o que acontece em muitas discussões? O marido tem uma meta, a esposa tem outro, não se conversa, gera um estresse. Então, é preciso envolver a família, é preciso que todo mundo esteja o quê? Compenetrado com uma meta única, que é ou notebook, ou uma viagem, ou uma liberdade financeira, ou uma aposentadoria, entendeu? Todos têm que estar cientes. É sentar com a família. Gente, criança tem que já saber, já tem que ensinar para os seus filhos hoje o que é financeiro, o que é dinheiro, tem que estar a par, sim. A minha filha chegou um dia, a gente conversando, ela falou, mãe, a minha avó tá bem, porque ela ganha a aposentadoria dela, tantos lá, tá bem. Eu falei, tá bom, vamos fazer a conta aqui de casa. Comecei a colocar para ela. Falei, aí, ainda falta, já passou o valor. Vamos lá, terminar? Ela, mãe, eu falei, exatamente. Então, até a gente já tem que dar clareza disso e já educar de pequeno, mas é preciso ter isso. E outra coisa, busque conhecimento. Porque, assim, a mídia hoje, ela é o quê? É um meio de comunicação. Em mundial, tem todas as informações. Informações. E as pessoas estão confundindo com formação. Então, o que acontece? As pessoas pegam informações de todo mundo, vai lá, faz. Então, busque conhecimento de pessoas que realmente sabem o que está falando, tem uma experiência. Para eu estar falando com vocês aqui hoje, eu tenho um histórico, não estou falando de X, né? São mentorias constantes, treinamento, que nem você falou, Coach for Money pela Febracis, Faculdade de Gestão Empresarial, filha empresarial de mais de 6 anos em grandes multinacionais, e cursos que eu fiz agora na pandemia, na PUC, com grandes pessoas e nomes. Então, ou seja, a gente tem que buscar conhecimento, né? Então, não é à toa, não é algo que nem um médico. O médico não vai chegar, você não vai se formar pela internet, ele precisa estar lá. Então, vale a pena, Maurício, buscar conhecimento. Hélio, não tenho como pagar. Gente, olha aqui uma live te dando dicas extraordinárias, né? Nós vamos para a parte de investimento. Na próxima, o Maurício vai ensinar sobre construção de metas. Então, aproveite esses lives, aproveite esses caminhos para te capacitar, para que a gente consiga. É uma imersão constante. Estou errada, Maurício? A gente precisa de uma imersão constante, não é? Com certeza. Do lance de envolver a família, não. O lance de envolver a família é legal porque a gente não é uma ilha, né? Nós não estamos sozinhos. Não adianta eu querer remar num sentido e a família toda tentar remar no outro. A gente não vai sair do lugar, né? Um abraço para a Poliana, obrigado de entrar. Tereza Pinho, Tereza Cristina, psicóloga, obrigado do carinho, da presença, né? E o lance de buscar conhecimento é muito importante, né? Eu aprendi que conhecimento é você saber que tomate é fruta. E sabedoria é não colocar o tomate para fazer uma salada de fruta. Então não adianta nada você saber, por exemplo, que o banco, que a taxa Selic, que o spread, né, que chama, o que é, o que deixa de ser, se você não souber onde colocar isso para você, né? Se juro efetivo é uma coisa, juro composto é outra, a gente tem que saber mais ou menos, mais ou menos não, a gente tem que saber muito para a gente se defender. E não é só essa live que a gente está falando, isso daqui a gente está abrindo para você pensar, né? A internet, se você buscar cursos de como se fala, fazer bolo, consertar celular, matemática financeira, você vai encontrar tudo, sabe? O importante é você saber que você precisa despertar em você a necessidade de buscar alguma coisa, né? Então, eu não sei exatamente o quanto você vai precisar para a sua vida, o quanto você recebe, o quanto você paga. Pensa, você vai ver que realmente você pode ajustar suas contas ao teu orçamento. É isso a ideia? É a ideia, com certeza. Maurício, agora eu vou colocar 4 aspectos que as pessoas não podem ter como crença, tá?
Primeiro, Tá ok. esperar momentos de crise para planejar e ter decisão, ou seja, tem que ser agora, faça agora, não tem esse negócio, vou esperar. Não, comece agora. Que nem você falou, TBC, tira a bunda da cadeira e comece. Já comece anotando, já começa buscando, tá? Não ter metas e objetivos, porque é preciso sonhar, porque senão você vive andando em círculos e o dinheiro vai voando e você não sabe, porque não tem metas, a moda agora é usar essa cor, vamos lá. E você não tem meta, você não tem opinião. Pensar que planejamento é só para quem possui dinheiro, não. Planejamento é para se ter mais dinheiro, para conservar dinheiro, é para ter mais dinheiro. Quem não mede não pode melhorar. O que não é medido não é melhorado. Então, planejamento é para todos, tá? Não é só para quem tem dinheiro, é para quem quer ter dinheiro, tá? Pensar que planejamento é só para quando ficamos velhos, não. Porque quando nós ficamos velhos, a gente já não tem força. Tem uma vizinha minha, ela é uma senhorinha de quase 90 anos, e toda vez que eu saio, eu falo bom dia com ela, falo com ela porque ela fica sozinha. E ela falou assim pra mim, aproveite enquanto você tem força. Todo dia ela fala pra mim, e eu agradeço pra ela, falo obrigada pela sua, né? E é verdade, a gente tem que aproveitar agora, porque quando tiver numa idade, a gente não vai ter força para buscar e investir, buscar conhecimento, ter força física mesmo para fazer um trabalho extra. Então, a frase que eu deixo é, as pessoas que não planejam para falhar, elas falham ao não planejar. Conheço alguém que costuma falar isso, hein? Conheço alguém que costuma falar muito isso, né? Eu trabalhei 20 anos com tráfego aéreo, 20 anos recebendo e trabalhando plano de voo, né? Os aviões precisam fazer plano de voo. A nossa vida também é um voo, né? Nós somos uns aviões que estão andando por aí, muitas vezes com pouco combustível ou sem um objetivo ou local de pouso, tá? Então, nós precisamos também planejar. Nós precisamos sentar e analisar o quanto eu tenho, o que eu preciso para chegar onde que eu quero, para ir aonde eu vou. Tá? Se a gente não fizer isso de uma certa maneira, ou de uma maneira muito certa, nós não vamos sair. A gente vai morrer na metade, no meio do caminho, né? Nós não vamos. E a frustração por eu não ter conseguido, né, aquele lance de ter pensado, não planejado, é planejar, falhar, é exatamente isso. A frustração que eu vou ter por não alcançar o meu objetivo, ela é monstro, tá? Eu também vivi uma época que era a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, já falei isso para vocês, né? A Lígia também estava falando que em determinado momento da vida era assim, né? É um absurdo a gente deixar. A Denise está falando que é só cuidar do corpo em qualquer idade. Conheço pessoas com mais de 90, com muita vitalidade. Por isso, é para isso que estamos aqui, para mostrar que saúde e vitalidade não tem idade. Concordo com a Dê também. Gente, a gente está começando a caminhar para os minutos finais, daqui a pouco como chama? O Instagram derruba a gente. Tá? Para vocês que estão até aqui agora, de novo, eu vou falar, olha, 19 988 18 99 41, entra para mim, as 5 pessoas dessa semana que falarem, Maurício, eu vou passar lá para fazer a análise sistêmica, é uma ferramenta muito legal, né? Ela é uma fotografia do teu momento atual, você preenche, vai mandar, automaticamente o sistema manda para mim, aí eu ligo e a gente marca uma devolutiva. Por isso que eu só posso atender 5 pessoas, senão fica um negócio meio muito louco. Outra coisa, né? A Denise já sugeriu uma vez, ela falou aqui agora, né? Gente, qual o assunto que vocês acham interessante que seja abordado dentro dessa sequência de pensamentos nossos? Nós temos o que a gente está programando de falar, né? Mas muitas vezes falar, por exemplo, de investimento em banco, tipo de investimento, ajuda a gente a entender a sua necessidade para a gente poder suprir essa sua necessidade.
Algo assim. Mostra para mim onde está a sua dor, que a gente vai tentar aliviar a sua dor. Né? Onde está a sua ansiedade, a gente vai tentar diminuir com ela. Né? Então, manda para mim falando qual o assunto, qual o tema de como poderia ser abordado. Existe já um programa pré-definido, né, do nosso treinamento, que um dia, na hora que a gente voltar presencial, nós vamos colocar aqui para vocês, né, onde a gente vai fazer e quando. Me chama no WhatsApp falando que você está no Barato, e eu vou entrar em contato com vocês e a gente faz a devolutiva, a análise sistêmica. 19 988 18 99 41 é o WhatsApp, pode escrever. Na semana que vem, a gente vai falar sobre propósito e missão. O propósito na nossa vida e qual a missão que nós temos. Certo? 56 agora. Ellen, as suas considerações. Maurício, agradeço estar aqui. É muito bom. A gente aprende mais quando a gente repassa. Conhecimento não é só pra gente, né? A gente tem que aprender para repassar. Então, acredito que é gratificante quando a gente vê as pessoas interagindo, falando. E é muito, muito impactante quando as pessoas falam, pô, valeu, obrigada. Que nem eu compartilhei minha história aqui para vocês. E hoje, graças a Deus, eu sei o que eu passei. Mas é isso que eu falo. Como eu já vivi, eu explico para vocês que tem como. Tem como superar tudo isso, tem como ultrapassar essas barreiras, tem como chegar numa situação de qualidade de vida primeiro e depois você quantificar os seus sonhos, tá? Denise, segunda-feira de manhã já estou lá online com você, tá? Você tá certíssima, que nem essa senhorinha, ela tem 90 anos, ela não se cuidou na juventude, né? Então ela acabou ficando e ela fala para mim, cuida. E realmente o cuidado dela não é só nisso, é também de cuidar do seu corpo, né? Para você acumular energia para quando tiver quase seus 90 anos, que nem ela. Pessoal, agradeço a presença. Maurício, de novo, agradeço. E sexta-feira tem mais, né? Com certeza. Sexta-feira, 17 horas. Carnevale. Entrou agora. Muito obrigado pela presença. Infelizmente a gente está saindo, mas ela está gravada no IGTV. Vamos lá, Maurício.Santucci. Nós vamos criar uma série, já está montada, né? Para que você está podendo sempre se instruir, se crescer. Né? Bom final de semana para vocês. Gente, propósito e missão na próxima quinta-feira. Se gostou, dá um like, que nem a Nina, minha neta, fala. Dá um like, dá um joinha. A Kátia falou que a missão dela é adoçar a vida das pessoas. E adoça muito gostoso. Kátia, Felite, com certeza. Super beijo. Né? Obrigado, gente. Bom fim de semana. E se gostou, dá um like e compartilha. Tchau. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado. Não esquecem que está gravado. Quem entrou agora pode assistir depois, né, Maurício? Porque o pessoal entrando agora, está gravado, tá? Entra lá e já assiste agora. Maurício.Santucci. Vamos nós. Até. Tchau.